no momento do transe. Os espíritos, para comunicados mais longos e substanciosos, preferem se valer do concurso de médiuns que com eles colaborem de maneira consciente e responsável. Daí sempre estarem recomendado aos medianeiros que estudem, ou seja, ampliarem a sua capacidade de informações armazenadas, aos quais os desencarnados possam recorrer como quem recorre a um banco de dados. Portanto, a mediunidade desejável para os espíritos, mormente quando pretendam desenvolver um trabalho intelectual de fôlego, é consciente. Na utilização da faculdade mediúnica, dita inconsciente, o dispêndio de energia mental da parte do espírito comunicante é, muitas vezes, superior à sua própria capacidade. O que seria mais racional, escavar a terra à procura de água a grande profundidade ou em superfície mais rasa, donde igualmente se sabe que ela emane com o mesmo teor de limpidez. No médium inconsciente ou com menor nível de consciência, o espírito manifestante praticamente tem que fazer tudo sozinho. No consciente ou com menor nível de inconsciência, o esforço intelectual e mesmo material do espírito é partilhado com o médium. De hábito, o que o espírito transmite ao médium, em forma de clichês mentais, e a ideia, cabendo ao médium revesti-la com os seus recursos de linguagem, por meio da palavra verbalizada ou escrita. É óbvio que, quando nos referimos à transmissão da ideia, está também implícito o sentimento com que ela se exterioriza e empregue no espírito do médium. Convém esclarecer que as entidades que habitam dimensões superiores, quando entram em contato conosco, presentemente domiciliados na região que, genericamente, os homens denominam mundo espiritual, se submetem ao mesmo processo de filtragem, de vez que, sem um intermediário, é impossível que o habitante de um meio mais etéreo se faça sentir no outro em que as partículas que se agregam para constituir a matéria obedeçam a diferente disposição. A faculdade mediúnica considerada inconsciente não é garantia absoluta de qualidade para o fenômeno, de vez que, no que tange à substância, ele pode deixar a desejar, o que, não raro, acontece. Não nos esqueçamos dos inúmeros casos de obsessão complexa, dos quais pouco se aproveita em termos de orientação segura e esclarecimento em torno das realidades da vida após a morte. Ao contrário do que se possa supor, a faculdade mediúnica, seja ela qual for, não evolui da consciência para a inconsciência. E mesmo uma pena que, em maioria, os homens já não tenham superado a questão de sua falta de fé na imortalidade, com muitos médiuns, inclusive, exigindo provas da sobrevivência da alma para si, o que, sobremodo, nos dificulta o trabalho de produção no campo da mediunidade, porque enquanto vocês discutirem sobre a existência da árvore, não poderão cogitar de seus frutos. 49. Mediunidade pequena. 15. As pessoas que têm um grande desejo de escrever como médiuns e que não o conseguem podem deduzir alguma coisa contra essa e ele mesmas no que tange à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não, porque Deus pode ter-lhes recusado esta faculdade, como pode ter-lhes recusado o dom da poesia ou da música, mas se elas não gozam deste favor, podem gozar de outros. Capitão 17, Formação dos Médiuns, item 220. Diante da faculdade de concretizar o bem sobre a terra, toda e qualquer faculdade mediúnica, por mais expressiva, é pequena. Ninguém carece de ser médium, na acepção do termo, para realizar o que é propósito da mediunidade, ostensiva ou discreta, naquele que é portador da mais exímia faculdade. O que a mediunidade pretende é fornecer à criatura encarnada uma nova noção de valor da existência e, assim, traçar diferente paradigma para sua vida na condição de espírito encarnado. Consciente, então, de sua imortalidade, ante a possibilidade de controlar o próprio destino, o homem se sentirá impelido a empreender a sua transfiguração espiritual, renovando-se. E ninguém verdadeiramente se renova, sem combater o egoísmo pessoal. A finalidade da mediunidade, corroborando para a crença na sobrevivência do espírito, não é apenas e tão somente informar o homem quanto ao que o espera para além da vida no corpo de matéria densa. Tampouco é efetuar revelações concernentes às leis que presidem a criação divina, nas mais diversas dimensões do universo sem fim e nem satisfazer as especulações da ciência, que, por seu esforço e mérito, deverá chegar a conhecimento mais amplo da verdade sobre os enigmas do ser. A faculdade mediúnica, qualquer que seja, repetimos, e há de fixar no espírito encarnado os reais valores da vida, induzindo a tarefa ingente do autoconhecimento, para que, enfim, não mais se consentindo embalar pela ilusão, desperte de seu sono milenar. Portanto, o exercício da mediunidade é de grande interesse,
Principalmente, para o médium, é mais importante para ele do que para a causa em si, de vez que a espiritualidade superior poderá suscitar médiums em toda parte. A mediunidade espírita, sobretudo, é exercício de autoconhecimento à luz do Evangelho do Cristo. Aquele, porém, que coloca a sua sensibilidade a serviço do amor ao próximo, está, por assim dizer, saltando etapas em sua jornada evolutiva, porque já colocando em prática a proposta última da mediunidade, que é de espiritualizar-se e trabalhar pela espiritualização da humanidade encarnada. Ser médium não é mais do que ser bom. Ser intérprete do bem sobre a face da terra é conectar-se diretamente com fonte divina de toda inspiração. Por esse motivo, somos de parecer que ser médium pelo sentimento é mais do que ser médium pela inteligência. Nenhuma faculdade mediúnica deverá ser mais desejável do que a de amar os semelhantes. Eis a mediunidade por excelência, que Paulo pressentiu e, escrevendo aos Coríntios, considerou. Ainda quando tivesse o dom de profecia, se não tiver caridade, nada sou. Na atualidade, é grande o número dos que se interessam pelo desabrochar de suas faculdades psíquicas, a maioria para simples satisfação de natureza pessoal, sem conotação mais profunda com os ideais do espiritismo, mas, entre eles, raros são os que verdadeiramente cogitam de ser úteis pelo espírito de amor ao próximo. Por isso, a faculdade mediúnica que, na terra ou no mais além, transcende todas as demais, é a do amor de que Jesus se fez o sublime intérprete entre os homens. 50. Exercícios mediúnicos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercícios que se confiam a espíritos secundários, eis porque não se deve dar-lhes mais que uma pequena importância, em vista dos espíritos que são, por assim dizer, empregados como professores de escrita para desbastar o médium principiante, porque não pensem jamais sejam espíritos elevados que façam o médium fazer estes exercícios preparatórios. Capitão 17, Formação dos médiuns, item 210. Depois da falta de estudo, para adquirir conhecimento, a pressa na obtenção de bons resultados é o maior escolho para o médium. A precipitação da parte dos medianeiros que se impacientam por ver os seus trabalhos publicados termina por lhes frustrar o desenvolvimento das faculdades e a credibilidade. Qualquer faculdade mediúnica é passível de ser aprimorada pelo exercício, para que dela se colham os melhores resultados. Um médium psicógrafo não deve, por exemplo, transformar em livro tudo o que vem a escrever, mormente os primeiros comunicados que os espíritos grafam por seu intermédio. Em mediunidade, a paciência do médium é fator de relevância no seu aperfeiçoamento. Os espíritos amigos, que pretendem realizar um trabalho sério junto a este ou aquele medianeiro, procuram observar a sua perseverança e boa vontade. O próprio Chico Xavier, que consideramos na condição de maior fenômeno mediúnico da história, não escondia que Emmanuel, seu mentor espiritual, recomendou que ele desconsiderasse os seus primeiros ensaios psicográficos. As primeiras telas de grandes pintores não diziam de sua total habilidade com o pincel. As composições iniciais de inesquecíveis mestres da música não expressavam todo o seu gênio. No começo de carreira, atores que, mais tarde, se consagraram no palco, sequer sabiam se movimentar em cena. Quanto o diamante que não se encontra lapidado, raro é o médium que nasce pronto. No campo dos efeitos físicos, por exemplo, é comum que, durante longo tempo, os espíritos não consigam, por determinados médiuns, mais do que a produção de incipientes fenômenos. O médium afoito revela, por vezes, tão somente o grau do personalismo que intenta disfarçar. Nenhuma árvore dá frutos de uma hora para outra. A água de um poço recém-perfurado não se mostra apta para beber. Ninguém respalda uma parede de tijolos que não lhe parece firme. Ao professor, há pouco formado, não se confere o título de mestre. Se tudo, pois, exige uma preparação prévia, com a mediunidade não seria diferente. Em mediunidade, considerando a existência de alguma espécie de iniciação ou estágio probatório, esta é a do trabalho constante, do estudo metódico e do desejo sincero de servir. A mediunidade, quando principia, pode se comparar a uma porta que se descerra, em uma casa, até então, desconhecida. Somente aos poucos, aquele que se propõe adentrá-la percorrerá todos os seus cômodos e saberá identificá-los, passando a se movimentar dentro dela com desembaraço. Se a mediunidade é o caminho, a experiência é o mapa para que o médium que se dispõe a trilhá-lo possa fazer com o mínimo de segurança e proveito. Se, através de determinada cota de tempo,
é que a semente da mediunidade germina e se enraiza. Por nova cota de tempo é que ela passa a produzir frutos de inquestionável qualidade e sabor. 51. Diagnóstico. Não há, infelizmente, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade, médium escrevente. Os sinais físicos pelos quais algumas pessoas julgaram ver indícios não têm nada de certo. Capitão 17, Formação dos médiuns, item 200. Embora todos os homens sejam mais ou menos médiuns, porque portadores de semelhante percepção em estado latente, é indispensável ter a máxima cautela ao indicar alguém ao desenvolvimento mediúnico. Os sintomas que se apontam como indícios de mediunidade podem ser sinais de patologia a ser esclarecida. Em muitos casos, o exercício da mediunidade para este ou aquele portador de determinado desequilíbrio psíquico é fator agravante de seu quadro. Em mediunidade, os sinais de natureza física, quando surgem, carecem, gradativamente, de se desfazerem. O medianeiro há de aprender a se conter, não consentindo que a manifestação mediúnica extrapole o âmbito da mente. É evidente que discreta alteração de ordem orgânica pode acontecer, durante o transe, com repercussões físicas características. No entanto, excessivo constrangimento físico pode e deve ser evitado, com o médium procurando impor-se sobre eles de maneira serena. Para que, por exemplo, a faculdade mediúnica da escrita se manifeste em alguém, não há necessidade de que o psicógrafo experimente outra sensação que não seja o desejo de escrever. Assim mesmo, a fim de que não se mostre inconveniente, esse desejo há de ser controlado pelo medianeiro. A faculdade mediúnica fora de controle é obsessão e não propriamente mediunidade. O espírito apenas deve manifestar-se com a anuência do instrumento mediúnico. O médium, pois, que não consegue dominar-se, entregando-se ao transe fora do ambiente e das condições propícias para tanto, necessita, primeiro, equilibrar a si mesmo, submetendo-se a tratamento na casa espírita. Sob nenhum pretexto, o medianeiro deve consentir que o espírito se manifeste por seu intermédio, subjugando-lhe a vontade e expondo-o ao ridículo. A agitação que costuma ser característica do médium indisciplinado em transe, pela excessiva e, por vezes, até agressiva gesticulação, respiração ofegante e contorções físicas inadequadas e desnecessárias, carece de ser coibida, inclusive com auxílio do dirigente da sessão mediúnica ou do doutrinador. Antes de se considerar a possibilidade de encaminhar alguém à atividade mediúnica, por conta dos sinais físicos e emocionais que apresenta ou de que se queixa, convém afastar a hipótese de um problema orgânico real ou de um distúrbio de personalidade com comprometimento da lucidez. Espíritos imperfeitos, óbvio que carregamos certas síndromes em nível psicológico, oriundas do passado ou do presente, que nos autorizam a dizer que ninguém é absolutamente são sobre a Terra. Não obstante, muitas de tais mazelas, existindo em nós parcialmente fora de controle, não nos permitem com elas uma convivência pacífica e produtiva no campo da mediunidade. De certa maneira, é tênue a linha divisória entre obsessão e mediunidade. Um sem número de medianeiros, se, de fato, pretendem se tornar úteis no exercício de suas faculdades, produzindo quanto lhes seja possível em sua atual conjuntura kármica, não deve excluir o auxílio de medicamentos prescritos por médicos idôneos e competentes, que funcionem por elementos de contenção aos surtos psicóticos esporádicos que, por ação de obsessores ou não, venham a sofrer. Mediunidade não é indício de sanidade e equilíbrio espiritual. Todos os médiuns, uns mais, outros menos, são enfermos, com invisíveis chagas abertas na alma que somente o trabalho no bem, sob a égide do divino médico, logrará promover a devida cicatrização no curso incessante do tempo. 52. Mediunidade e sexualidade. Perfeito. Vocês bem sabem que a perfeição não é da terra, sem o que, vocês não estariam aí. Digam então bom médium já é bastante, porque eles são raros. Capitão 20. Influência moral do médium, item 9. Sendo uma faculdade neutra, a mediunidade independe da condição sexual do medianeiro, que, acima de tudo, é um espírito encarnado. Mediunidade é a transmissão pensamento a pensamento, pouco importando, nesse sentido, a própria sexualidade do espírito que se manifesta. A condição sexual do indivíduo é sinal de identificação para a terra e adjacências, mas não para o ser em sua essência profunda, que não se diferencia pelas características morfológicas que assinalam as criaturas em evolução. Assim, para os desencarnados em geral,
Servir-se de um instrumento mediúnico com esta ou aquela opção sexual é mero detalhe ao qual não se prendem. Aliás, se algum preconceito existe, em termos de sexualidade, no vasto campo da mediunidade, é mais do médium para o espírito do que do espírito para o médium. Muitos medianeiros, por exemplo, pertencentes a determinado sexo se recusam a acolher, psiquicamente, uma entidade de sexo oposto. Este estranho fenômeno fica mais evidente entre os médiums de sexualidade masculina. Nesse sentido, o médium do sexo feminino é menos preconceituoso, devido à função da maternidade, que lhe enseja gerar, no próprio ventre, um filho homem ou mulher. No que tange à sexualidade, o sexo feminino, pela sua condição de maior neutralidade psíquica e pela sua capacidade de amar indistintamente homens e mulheres, é o que mais se aproxima do patamar em que estagiam os espíritos libertos das limitações da forma. Para nós, os desencarnados, pouco importa se o médium é heterossexual, homossexual ou uma das inúmeras variantes da psicologia da criatura. A degradação moral não está na opção sexual deste ou daquele, mas, sim, em sua maneira de vivenciá-la. Do ponto de vista moral, muitos medianeiros considerados heterossexuais se encontram em situação deplorável, porque a imoralidade não se prende ao que se convencionou denominar desvios do sexo. O que diríamos de um médium que, considerado dentro dos padrões de normalidade para a sexualidade na Terra, fosse charlatão e embusteiro? E de outro que comercializasse os seus dons? E de mais outro que explorasse a boa-fé alheia, para obtenção de vantagens pessoais, como há tantos e tantos no mundo? Definitivamente, o plano espiritual não tem qualquer preconceito para com os médiuns homossexuais. Muitos deles, inclusive, pela sua passividade psíquica e temperamento dócil, são melhores instrumentos do que os heterossexuais. Não fazemos apologia a essa ou aquela condição sexual da criatura, que apenas e tão somente nos cabe respeitar, escutando na acústica da alma as palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Tampouco concordamos com o constrangimento sexual que, não raro, uma pessoa impõe a outra, objetivando saciar os próprios instintos, sem se importar com as lesões que ocasiona ao próximo. Sexualidade sem afetividade é lamentável vício que tanto heterossexuais quanto homossexuais devem combater nos relacionamentos que procuram, sob pena de lutas acerbas no porvir pela conquista do equilíbrio. Se os centros espíritas fossem fechar as suas portas para os médiums em conflito no campo da sexualidade, pouquíssimos seriam os que a eles teriam acesso. Portanto, pedindo ao Senhor que nos abençoe o propósito de servir, revistamo-nos da necessária humildade e compreensão, convictos de que a aprovação de determinado companheiro amanhã pode ser a nossa ou, então, a de alguém que nos é muito querido ao coração. Fim.